Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite. Criminosos se aproveitavam da fragilidade de famílias com parentes desaparecidos para aplicar golpes em São Paulo. Eles mentiam que tinham sequestrado a pessoa e pediam resgate. Os policiais seguiram para a periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles procuravam uma quadrilha especializada em golpes contra famílias de pessoas desaparecidas. 2 suspeitos foram presos. Os golpistas passavam horas vasculhando publicações de histórias de pessoas desaparecidas. Entravam em contato por mensagem, diziam que estavam com as vítimas e pediam dinheiro para liberá-las. Ele dizia que a pessoa estava num debate, como se estivesse num tribunal do crime, e que devia para o crime. E após pagar, ele seria liberado e que o familiar não acionasse a polícia. Num dos golpes, o suspeito se apresentou como agiota e deu um prazo para a família fazer o pagamento. Caso contrário, o pai poderia ser encontrado num hospital ou no IML. A investigação descobriu que a quadrilha fez dezenas de vítimas e utilizava o mesmo número de telefone para fazer as extorsões e a mesma conta bancária para receber o dinheiro. Um dos suspeitos presos cumpria pena de 5 anos pelo mesmo crime no regime semiaberto. E, para surpresa de todos, era ele o titular da conta bancária. Eu acho que ele acreditava numa impunidade, ele acreditava que em momento algum nós poderíamos chegar nele, né? Se deu mal. Veja agora outros destaques do dia. Ataque a tiros no metrô de Nova York deixa feridos e espalha pânico. Aqui no Brasil, estudante morre baleada após um PM de folga reagir a assalto. Conselho de Ética da Assembleia de São Paulo aprova a cassação do deputado Mamãe Falei. A guerra na Ucrânia. O presidente Putin diz que negociações de paz chegaram a um beco sem saída. E na série especial, eles adiaram a festa de casamento 6 vezes durante a pandemia. E agora podem comemorar. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. A polícia do Rio de Janeiro já identificou um dos criminosos envolvidos no caso de uma idosa de 72 anos que foi arrastada por 3 quarteirões depois de um assalto. Alex está inconsolável. O que eles fizeram com a minha mãe, isso é injustificável. Essa é a minha revolta. Eu não sei te explicar, sinceramente, o que eu senti, o que eu estou sentindo até hoje. Eu posso dizer que é desesperador. A família voltava de uma festa na região dos Lagos quando foi assaltada. Alex, a mulher e os 2 filhos conseguiram sair do carro, mas a mãe dele ficou presa no cinto de segurança. Quando eu fui tentar tirar minha sogra, ele virou para trás e me batendo com a arma e me xingando, como eu estivesse atrapalhando ele. Os criminosos arrancaram e arrastaram a idosa por mais de 1 quilômetro. Essas imagens mostram um momento em que o cinto arrebenta e Dona Elci é arremessada no asfalto. Ela quebrou o braço em 3 lugares e vai passar por uma cirurgia no ombro. A polícia diz que já identificou um dos envolvidos no crime, mas ele ainda não foi encontrado. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para descobrir quem são os outros homens que participaram da ação. Os investigadores também tentam recuperar o carro da família, que pode ajudar a dar dicas sobre a localização dos criminosos. A história faz lembrar a do menino João Hélio, de 6 anos, que há 15 anos morreu depois de ser arrastado por ruas de 4 bairros do subúrbio do Rio, durante o roubo do carro da mãe dele. 4 homens e um adolescente foram condenados pela morte, com penas que chegaram a 45 anos de reclusão. Mas há 3 anos, um dos criminosos ganhou o direito de cumprir a pena em casa. A família de Dona Elci pede justiça. Isso não pode ser mais não pode ficar impune um crime como esse. Não pode, senão daqui a pouco vai virar comum arrastar gente pelas ruas do Rio de Janeiro.
Nas grandes cidades, criminosos têm usado menores de idade em assaltos e furtos. Eles agem quase sempre em grupo e o envolvimento de crianças neste tipo de crime surpreende até as autoridades. As câmeras de segurança flagraram tudo. O relógio marca 23 horas e 14 minutos. Os suspeitos conseguem abrir o primeiro portão do estacionamento com facilidade. Eles entram. Um deles dá cobertura ao grupo, que não consegue passar pelo segundo portão e retorna. Os jovens voltam para a rua e acabam abordados pela polícia, que estava em patrulhamento na região. O grupo confessou que iria realizar furtos nos apartamentos do condomínio. Arrancaram um pino que fica no portão, tiraram a trava, conseguiram levantar o portão. Só quem tem ideia ou já fez isso, consegue retirar e sabe que tem um pino ali para retirar. Os 7 suspeitos, todos menores de idade, foram apreendidos. Um deles, uma criança, que acabou de completar 7 anos e havia fugido de um abrigo recentemente. Essas imagens são de momentos antes da tentativa de invasão. A criança que caminha na frente do grupo estaria, segundo a polícia, comemorando o aniversário. Os adolescentes de 15 a 17 anos foram encaminhados à delegacia e liberados após a chegada dos responsáveis. Já o menino está sob os cuidados do Conselho Tutelar e será encaminhado novamente para um abrigo. O envolvimento de adolescentes e até crianças em crimes como esse tem se tornado frequente. Esse outro grupo é suspeito de roubar e furtar celulares na região central de São Paulo, utilizando bicicletas. 4 deles são menores de idade. Um tem apenas 10 anos. Na zona oeste de São Paulo, um grupo de 9 menores também invadiu um condomínio. Eles destravaram o portão automático do prédio e seguiram direto para o espaço reservado para bicicletas. Em uma ação rápida, levaram 9. Se percebe que nós temos organizações criminosas que envolvem maiores de idade, que se utilizam de crianças e menores, porque tem criança de 7 anos de idade, para praticar esse tipo de criminalidade. Normalmente, a vida dessas crianças que começam muito cedo na criminalidade, ela é curta. E você perdeu esse ser humano para o crime. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios mostra que os gastos com desastres naturais este ano já superam tudo o que foi gasto no ano passado inteiro. As marcas da enchente de janeiro ainda estão na parede. A água dentro das casas chegou a quase 2 metros de altura. Até hoje, Dona Lúcia não recuperou o que a inundação destruiu. Difícil, né? E é muita humilhação também, né? Segundo pesquisa da Confederação de Municípios, nos primeiros 4 meses do ano foram gastos mais de 72 bilhões de reais com desastres naturais. Os gastos já superam em 20% em relação a 2021. Minas Gerais lidera o ranking de estados com municípios que mais decretaram situação de emergência. Em seguida aparecem Bahia e Paraíba. É um problema de gestão, já que a gente sabe que a gente tem um clima que não é mais tão favorável a nós e à cidade como a gente pensou. A gente tem que pensar em medidas que possam levar a cidade para o futuro. O levantamento mostrou ainda que nos últimos 9 anos, 93% das cidades brasileiras enfrentaram desastres naturais e que a cada novo registro, 3.400 pessoas são afetadas diretamente. Ou seja, num piscar de olhos, esses eventos da natureza que são imprevisíveis podem mudar para sempre a vida dos atingidos. Seu Edmundo jamais vai esquecer. Tive que sair pela janela. Quando a água começou a subir demais, eu tive que sair pela janela. Aí ligaram para os bombeiros, já demorou 5 horas para poder empanhar em cima do telhado. O barro engoliu eletrodomésticos e o quintal com o pomar. Ainda assim, o aposentado celebra a reconstrução. Ainda bem que nós não perdemos a vida, né? Começou em Niterói, no Rio de Janeiro, o julgamento de 4 dos acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo. A ex-deputada Flor de Lis, que era casada com Anderson, também é ré no processo. 2 dos réus são filhos do casal: Adriano dos Santos Rodrigues e Carlos Ubiraci Francisco da Silva.
Eles começam a ser julgados junto com o ex-PM Marcos Siqueira da Costa e a mulher dele, Andréa Santos Maia. Uma nova data ainda será marcada para o julgamento do filho adotivo André Luiz de Oliveira, porque o advogado dele passou mal. Anderson do Carmo foi morto a tiros quando chegava em casa em Niterói em junho de 2019. De acordo com o Ministério Público, a então deputada Flor de Lis teria sido a mandante do crime, motivada pelo controle que o pastor exercia sobre o patrimônio da família. Por conta do grande número de acusados, o julgamento aqui no Tribunal do Júri de Niterói foi desmembrado em 2 sessões. No dia 9 de maio, será a vez da ex-deputada federal Flor de Lis sentar no banco dos réus. Além dela, 2 filhas e uma neta também serão julgadas. Flor de Lis está presa há 7 meses e nega a participação no crime. A defesa de Flor de Lis antecipou que vai trazer ao júri denúncias contra o pastor Anderson. Abusos sexuais, emocionais, patrimoniais que foram praticados naquela casa contra mulheres, inclusive contra a Flor de Lis, né? E a quem serve esconder tudo isso. O Código Penal, ele veda fazer justiça com as próprias mãos. Para isso, existe polícia judiciária, polícia investigativa. E ela, como mãe, deveria ser a primeira a ter denunciado o caso e não ter mandado matar ninguém. Em novembro do ano passado, 2 filhos de Flor de Lis já foram condenados pela morte de Anderson do Carmo. Flávio Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, e Lucas Santos por ter comprado a arma do crime. Os outros réus teriam participado do planejamento da ação. No noticiário internacional, a polícia americana tenta prender o homem responsável pelos tiros em uma estação de metrô em Nova York, nos Estados Unidos. 20 pessoas ficaram feridas. Entre elas, 5 estão internadas em estado grave. Quando a porta do vagão se abre, muita fumaça. Correria e gritos. Os feridos se jogam no chão da estação. Outros que não conseguiram deixar o trem recebem ajuda dos passageiros. Foi por volta das 8h30 da manhã, horário de pico em Nova York, quando um homem armado soltou uma bomba de fumaça e começou a disparar dentro do vagão. O ataque aconteceu no bairro Sunset Park, na região do Brooklyn, fora da ilha de Manhattan, a área mais conhecida da cidade. Eu vi muitas pessoas saindo da estação gritando. Uma mulher foi baleada na perna. Todos pediam por ajuda. Quando todos saíram correndo, foi um momento muito assustador, afirma esse estudante. A estação do Brooklyn não tem nenhuma câmera de segurança, o que dificulta o trabalho da polícia de Nova York. O FBI, que é a Polícia Federal Americana, também investiga o caso. Em uma coletiva, os agentes afirmaram que um ataque terrorista está descartado e que um vídeo feito por celular gravou o autor dos disparos. Ele estava vestindo uma máscara de gás, um moletom cinza com capuz e um colete verde, como os que os funcionários da construção civil usam. Os sistemas de transporte de outras cidades tiveram a segurança reforçada para evitar outros ataques. O governo americano se preocupa com a escalada de violência armada que se espalha pelo país. O prefeito de Nova York afirmou que nos 3 primeiros meses do ano, mais de 1.800 armas irregulares foram apreendidas na cidade. Ainda nesta edição, o Jornal da Record vai trazer novas informações do ataque no metrô de Nova York. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi multado pela polícia por ter participado de festas durante o período de isolamento na pandemia. A mulher do premier e o ministro das Finanças também foram multados. Os valores não divulgados. Autoridades investigam ao menos 12 eventos realizados na sede do governo e também no gabinete do primeiro-ministro. Num pronunciamento hoje, Boris Johnson disse que já pagou as multas e voltou a pedir desculpas. O líder da oposição pediu a renúncia de Johnson por causa dos escândalos. Em Israel, um palestino foi morto pelas forças de segurança depois de tentar esfaquear um policial. O homem foi atingido por tiros logo depois do ataque. Na cidade de Jenin, 4 pessoas foram presas. Tropas de Israel reforçam a segurança na região. Em menos de um mês, 4 atentados deixaram 14 mortos. Veja a seguir.
Comissão aprova pedido de cassação do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei. Na série especial, os noivos que adiaram a festa de casamento 6 vezes e agora, com o fim da pandemia, podem celebrar. O governo anunciou hoje um programa para ampliar a conexão com a internet em escolas públicas do país. O programa Wi-Fi Brasil foi lançado em cerimônia no Palácio do Planalto e pretende instalar 12 mil novos pontos de internet em escolas da rede pública. Segundo o Ministério das Comunicações, 10 mil serão em áreas rurais. Hoje, 14.500 escolas ainda não possuem conexão. A ideia é conectar todas até o fim do ano. A promessa do presidente será cumprida. Ele recebeu o governo com mais de 25 mil escolas sem internet e vai entregar 100% das escolas conectadas. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que sancionou nesta terça-feira, ao lado de deputadas, 3 projetos de lei relacionados às mulheres. O governo ainda não divulgou detalhes desses projetos. Integrantes da campanha Reeleição identificaram a necessidade de recuperar votos entre o público feminino, maioria do eleitorado no país. 63 leis de interesse das mulheres, e se é do interesse das mulheres, é interesse nosso também. Realmente é um governo que faz por todos. O presidente também teve um encontro a portas fechadas no Palácio do Planalto com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Um comitê interno da Petrobras recomendou hoje a aprovação do nome de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da empresa. A Assembleia dos Acionistas, que deve confirmar o nome do executivo no comando da estatal, será realizada amanhã. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a privatização da Eletrobras deve ser concluída em até um mês. A iniciativa ainda depende de autorização do TCU, o Tribunal de Contas da União. O relator da proposta de privatização da Eletrobras no TCU é o ministro Haroldo Cedras, que ainda não concluiu o parecer. Um dos pontos analisados pelo Tribunal de Contas da União é o preço das ações que vão ser vendidas para que o governo deixe de ser o acionista controlador da empresa. A área técnica quer que seja estabelecido um valor mínimo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em um evento virtual, disse que a privatização pode ocorrer em um mês. O TCU trabalhou conosco ao longo de 2 anos em todos os problemas que poderiam existir, porque todo o futuro da energia brasileira depende disso. O tema volta à pauta na semana em que o governo vai dar fim à bandeira de escassez hídrica, que incluía R$ 14,20 a mais na conta de luz a cada 100 quilowatts. A taxa extra, assim como as bandeiras vermelha e amarela, são acionadas para compensar o aumento do custo da produção de energia com o uso de termoelétricas. Com os reservatórios em nível satisfatório, a bandeira verde começa no próximo sábado. Ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu abrir consulta pública hoje para reajustar os valores das bandeiras tarifárias. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, almoçou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Os dois discutiram medidas de combate à inflação, que se mantém acima da meta definida pelo BC desde o ano passado. Mas nenhum deles falou sobre o almoço. O líder do União Brasil na Câmara, deputado Elmar Nascimento, anunciou que o partido vai indicar Luciano Bivar, que é o presidente da legenda, para a disputa presidencial nas eleições deste ano. A sigla negocia com o PSDB e com o MDB uma candidatura única, que deve ser anunciada até 18 de maio. A pré-candidatura de Bivar acontece menos de 2 semanas depois da legenda filiar Sérgio Moro. O ex-juiz enfrenta resistência no União Brasil para se lançar ao Planalto. Você vai ver a seguir. Estudante de 22 anos morre depois de policial tentar impedir assalto no centro de São Paulo. Na série especial, após 2 anos parados por causa da pandemia, restaurantes, shows e festas estão de volta. Nós vamos ao vivo com novas informações com a repórter Luciana Camargo, que está em Nova York. Luciana, boa noite para você. Diz pra gente se a polícia já identificou o suspeito do ataque.
Olá, Fara, Cris. Sim, a polícia já identificou o suspeito do ataque. O nome dele é Frank James, de 62 anos. Ele está sendo procurado. Os investigadores chegaram até ele por causa de um veículo alugado que está conectado ao crime. Com a identificação dessa van, os policiais encontraram também o cartão de crédito usado para o aluguel do carro. Agora, com a foto dele divulgada, fica muito mais fácil para a polícia encontrar o suspeito. O prefeito de Nova York, que foi diagnosticado com Covid, acompanha as investigações remotamente. A Casa Branca acabou de divulgar um comunicado dizendo que o governo federal só vai descansar depois que o suspeito do ataque ao metrô for preso. Fara, Cris. Obrigado pelas suas informações direto de Nova York, Luciana. Todos os anos, o Brasil registra mais de 100 mil ocorrências de furtos e roubos de fios de cobre. Além de causar perdas superiores a R$1 bilhão, quem comete esse tipo de crime acaba prejudicando a população das maiores cidades do país. A imagem mostra a ousadia dos ladrões. À luz do dia, eles entram num bueiro e furtam os cabos de energia. Agem sem pressa. Pegam os fios, vão embora tranquilamente, deixando vários danos para trás. Uma realidade que este morador conhece bem. Eles tiram fio em torno de 11 horas da noite e a gente volta a ter a energia em torno de 5 horas da manhã. São coisas recorrentes que vem acontecendo. Inclusive aqui na Duque de Caxias, vai fazer 2 semanas que a avenida está totalmente apagada por conta do roubo da fiação. Segundo a concessionária que distribui a energia para São Paulo e 24 municípios da região metropolitana, o centro da capital tem sido alvo frequente deste tipo de furto. Só nos primeiros 2 meses deste ano foram levados 2 quilômetros de fios. O furto de cabos de energia vem crescendo, mas não só aqui em São Paulo. Um levantamento feito pelas empresas de telecomunicações e de conectividade revelou que no ano passado foram furtados 4 mil quilômetros de cabos de energia. Esse número corresponde praticamente à distância entre a capital paulista e Manaus. A interrupção da energia compromete a circulação de trens, o funcionamento de semáforos e serviços como polícia, bombeiros e socorro de vítimas, além de causar prejuízos que superam R$1 bilhão por ano. Esta loja já teve que fechar as portas durante o dia por causa de um apagão. Nosso trabalho ele é com a energia, então se não tem internet eu não consigo passar venda, não consigo gerar cupom fiscal. Só no mês passado, a polícia apreendeu 52 toneladas de fios e cabos de cobre, alumínio e fibra ótica e prendeu 35 suspeitos. A pena para esse crime é de até 4 anos de prisão e os criminosos ainda arriscam a vida. No sábado, os bombeiros resgataram um homem que entrou numa galeria subterrânea e levou um choque. Uma jovem de 22 anos morreu baleada no centro de São Paulo. O tiro partiu de um policial militar que reagiu a uma tentativa de assalto. São quase 7h30 da noite quando um homem de camiseta vermelha se aproxima de carros que param no semáforo. Segundo a polícia, ele tentou roubar o celular de um motorista. O motociclista é um policial militar. Ele percebe a tentativa de roubo e corre com a arma apontada. Por esta outra imagem, dá para ver o suspeito caído na calçada. O PM atirou 3 vezes. Um dos tiros atingiu a estudante Ingrid Santos, de 22 anos, que não resistiu. Outra jovem também ficou ferida. As duas caminhavam pela rua no momento da ação. O terceiro disparo acertou o suspeito, que está preso. Uma arma de brinquedo foi apreendida com ele. O tenente da Polícia Militar foi preso em flagrante por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Ele teve a arma apreendida, pagou fiança de R$10 mil e vai responder o processo em liberdade. O local dos tiros fica a poucos metros da Praça da República. No ano passado, o endereço foi o que mais registrou roubos de celulares na capital paulista. São diversos flagrantes de violência na região. Hoje, um homem foi preso com uma arma de brinquedo e um celular roubado. Segundo a polícia, ele faz parte da gangue da bicicleta. O grupo ataca pessoas no momento em que usam o telefone. Ele usa a bicicleta, mas também porta uma arma simulacro, uma arma que é muito semelhante à original, mas não é uma arma verdadeira. Em Salvador, criminosos estão roubando pacientes e funcionários de postos de saúde.
As câmeras de segurança registraram tudo. Os funcionários tentam correr, mas acabam rendidos pela quadrilha. Os criminosos levaram bolsas, carteiras e celulares das vítimas. Nesse posto de saúde, os funcionários suspenderam o atendimento para pedir segurança, após um assaltante fazer um arrastão dentro da unidade. Pacientes, médicos, enfermeiros acabaram de ser assaltados aqui agora. Ele foi tomando um celular, armado. Nunca imaginei ser assaltada dentro do estabelecimento de trabalho. Essa técnica de enfermagem de outro posto de saúde teve o carro roubado logo após chegar para trabalhar. Toda hora me xingando, pedindo dinheiro, pegou a faca, botou no meu pescoço. Nessa unidade de saúde, o alvo foi uma mulher que aguardava atendimento para o filho de 5 anos. Os dois dormiam na enfermaria quando o ladrão apareceu. Fui atrás e saí gritando: pega ladrão, pegou meu celular. A Secretaria de Saúde de Salvador disse que essa onda de assaltos é um problema de segurança pública e pediu à polícia para reforçar as rondas no entorno dos postos. A secretaria garantiu que vai instalar câmeras em todos eles, mas hoje só pouco mais de 40% contam com vídeo monitoramento em tempo real. Vai esperar acontecer uma coisa pior para tomar providência. Olha, a maioria dos moradores da maior cidade do país, não abrem mão dele. Eu também não, Fara. Ninguém abre, quase ninguém, né? Só que agora a inflação alta chegou ao pastel de feira. Tem gente que gosta dele no café da manhã. E depois um pastelzinho. Eu acho que o dia vai correr melhor, se Deus quiser. Pode não ser muito saudável, mas o sabor é irresistível. Eu como desde manhã até de noite, se puder, assim. Minha família inteira come pastel junta no jantar. Quando vai à feira, a Fabiola já tem segundas intenções. Já tem que vir comprar uma coisinha, sabendo do pastelzinho depois. E a escolha não é só pelo sabor. E é gostoso e barato, é uma comida bem acessível e todo mundo gosta. Já não é mais tão barato assim, porque muitas barracas, como esta, aumentaram o preço dos pastéis. Aqui foi de R$ 9,00 para R$ 10,00 no mês passado. A dona diz que não teve como evitar esse reajuste por causa da pressão dos custos, da alta dos preços de tudo que é usado para fazer os pastéis. De um ano para cá, a farinha subiu 18%, o óleo perto de 24% e o botijão de gás ficou quase 30% mais caro. O tomate quase dobrou de preço. Também aumentaram a carne, o queijo e o ovo. Subiu muito e a gente não teve como repassar imediatamente esse preço ao cliente, então a gente sofre muita pressão por causa disso. Este economista diz que as pastelarias não tinham alternativas para segurar o efeito da inflação. Não tem jeito, porque é aquele cardápio fixo. Então não tem como você vender um pastel de queijo com tomate, tirar o tomate ou tirar o queijo. Analistas preveem que a inflação vai desacelerar no segundo semestre e a pressão por reajustes vai diminuir. Resultado da alta dos juros, da queda do dólar e também de algumas medidas da equipe econômica. É o que a Magda espera para o preço do pastel não subir mais e ela manter o programa que gosta de fazer com os netos. A felicidade deles é comer os pastelzinhos e ficar feliz da vida. Deu vontade. Pois é, muita vontade. O Congresso aprovou a proposta que isenta prefeitos e governadores que não investiram em educação aquele valor mínimo previsto pela Constituição. A Constituição determina que 1/4 do dinheiro arrecadado com impostos deve ser usado para melhorar a qualidade do ensino. Quem não cumpre essa regra pode ser penalizado. Segundo a proposta que foi aprovada no Congresso, o que não foi gasto em 2020 e 2021 em educação tem que ser investido até 2023. A nova lei é um pedido de prefeitos e governadores. Eles alegam que, por causa da pandemia, 5% dos municípios não conseguiram cumprir a legislação. Como as aulas estavam suspensas, parte do dinheiro teria sido remanejada para o combate à Covid. Essa PEC é perigosa porque permite que em 2023 se faça uma nova PEC da PEC para flexibilizar mais uma vez o não repasse desse dinheiro para educação. No Senado, a oposição ainda se movimenta para criar uma CPI para investigar denúncias no Ministério da Educação. O ministro Vitor Godoy deve ser ouvido na primeira semana de maio para explicar o suposto favorecimento a pastores na liberação de verbas. O Ministério nega irregularidades.
Também em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu hoje que o Congresso volte a discutir o projeto de lei das fake news. Só que na semana passada, a Câmara rejeitou a urgência do projeto que faria o texto tramitar com mais rapidez. Arthur Lira acredita que a discussão do assunto daria mais segurança às eleições. Um dos pontos em análise no projeto de lei diz respeito ao conteúdo de qualidade produzido por empresas jornalísticas. As empresas de tecnologia, como o Google, também conhecidas pela expressão em inglês Big Techs, hoje usam esse conteúdo em suas ferramentas de busca, mas não pagam por ele. Teve uma turma de deputados que se escondeu atrás das Big Techs e se escondeu atrás da liberdade de expressão para defender interesses de quem eu acho que tem que ter responsabilidade civil sobre o que publica, tem que ter responsabilidade econômica sobre o que gera e o que ganha e dividir com os meios de comunicação as matérias jornalísticas. Isso tinha que ter sido discutido e esse debate passou ao largo disso. Não foi discutido, talvez numa outra oportunidade. O Tribunal de Contas da União abriu um processo contra o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-procurador Deltan Dallagnol. Eles podem ter de ressarcir gastos com diárias e passagens durante a Operação Lava Jato. Os valores cobrados de cada um dos dois se aproximam dos 3 milhões de reais. Segundo o processo, Rodrigo Janot e Deltan Dallagnol poderiam ter usado opções mais econômicas para transporte e hospedagens em atuações na força-tarefa da Lava Jato. Segundo o relator do caso, o ministro Bruno Dantas, os procuradores são acusados de violação ao princípio da economicidade por escolher opções mais caras e ofensas ao princípio da impessoalidade, pela falta de critérios técnicos que justificassem as escolhas. Os procuradores vão receber uma guia de pagamento para devolver os valores aos cofres públicos ou poderão apresentar defesa em 15 dias. Procurados pelo Jornal da Record, Rodrigo Janot afirmou que ainda não teve conhecimento do processo. Deltan Dallagnol, que é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, afirmou que é vítima de perseguição e que a Operação Lava Jato recuperou mais de 15 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade a cassação do deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei. A ação tem como origem áudios vazados desrespeitosos às mulheres ucranianas. Agora a cassação será votada pelo plenário da Assembleia. O relatório pede a cassação por quebra de decoro. Foram 10 votos a 0 pela aprovação do texto. No início, o advogado do deputado tentou adiar a medida de urgência para o caso. Um regime de urgência. Votado, excelência. Eu vou precisar cortar, deputado. Doutor Paulo, eu vou precisar cortar o seu microfone. Isso não existe, excelência. O áudio desrespeitoso com as refugiadas de guerra ucranianas foi reproduzido. Eu vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Durante a votação, houve um princípio de confusão e manifestantes gritaram palavras de ordem a favor de Arthur Duval. O deputado pediu desculpas a quem se sentiu ofendido e às mulheres ucranianas. Eu quero pedir desculpas aqui, principalmente as mulheres ucranianas que estão aqui e as pessoas que verdadeiramente se ofenderam com os meus áudios. A situação ficou tão tensa aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo que foi preciso chamar a tropa de choque para conter os manifestantes que apoiavam o deputado Arthur Duval. A sessão terminou agora e os deputados estão saindo por ali, protegidos pela tropa de choque. O processo vai agora para a votação no plenário da Assembleia. Se 48 deputados votarem a favor, Arthur Duval terá um mandato cassado e perderá os direitos políticos. Jamais ofensas como a que ele fez, de dizer que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, isso jamais pode estar na boca de um parlamentar. Hoje não foi um dia de vingança, hoje foi um dia de justiça. A explosão de 2 bombas pode ter provocado a queda do avião em 2010, que causou a morte do presidente da Polônia e de outras 96 pessoas. A conclusão está no relatório da comissão polonesa que investigou o acidente. As bombas podem ter sido colocadas a bordo durante uma manutenção do avião. A oficina onde o serviço foi feito pertencia a um oligarca amigo do presidente Vladimir Putin. O acidente ocorreu em território russo. Até agora, a queda era atribuída a más condições meteorológicas.
O presidente Putin afirmou hoje que as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia chegaram a um beco sem saída e que a guerra vai continuar. A Ucrânia e países do Ocidente investigam um suposto uso de arma química pelos russos em um ataque à cidade de Mariupol. A batalha pelo controle da região portuária chegou a uma fase decisiva. As forças russas intensificaram os bombardeios e o cerco a Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Fuzileiros navais ucranianos se refugiaram num distrito industrial, a única área que ainda controlam na cidade portuária. De acordo com integrantes de uma milícia voluntária ucraniana, um dos ataques russos provocou dificuldades de respiração nas vítimas, o que pode ser um indício de uso de armas químicas. O Ministério da Defesa da Ucrânia investiga o caso. O ministro das Forças Armadas aqui do Reino Unido disse que todas as opções estão na mesa sobre a possível reação dos países do Ocidente se houver a confirmação do uso de armas químicas pelo governo russo, mas não revelou que medidas seriam tomadas. Nos Estados Unidos, o porta-voz do Pentágono afirmou que a situação é monitorada, mas não pode confirmar o uso de agentes químicos. Forças separatistas que apoiam Moscou negam que soldados russos tenham usado armas químicas. A Rússia ainda não comentou. Ao lado do presidente de Belarus, um aliado de Moscou, o presidente russo Vladimir Putin disse que as negociações com a Ucrânia chegaram a um beco sem saída. Putin também disse que as tentativas de isolar a Rússia com sanções econômicas falhariam. O presidente russo afirmou que a guerra vai continuar, mas o objetivo principal da Rússia está no leste. É lá que ficam Donetsk e Luhansk, regiões tidas pelos russos como repúblicas independentes. Putin reconheceu que o que está acontecendo na Ucrânia é uma tragédia. O presidente russo afirma que o confronto era inevitável. Segundo a ONU, pelo menos 1.892 civis morreram na Ucrânia desde o início da invasão russa, entre eles 246 crianças. Um tribunal de Moscou manteve preso na Rússia um ex-fuzileiro naval americano. Ele foi condenado a 9 anos de prisão pela agressão de 2 policiais. Trevor Reed, de 30 anos, cumpre pena desde 2019. Ele teria agredido os agentes de segurança enquanto estava bêbado em uma visita à capital russa. O ex-fuzileiro naval nega o crime e diz ser vítima de perseguição política. O governo americano chamou a situação de um teatro do absurdo. Uma pesquisa revela que 63% dos eleitores do Peru querem a renúncia do presidente Pedro Castillo. Nossos enviados especiais ao país mostram que a desaprovação ao governo cresce a cada dia. Está difícil encher o tanque de um caminhão como esse no Peru. Assim como milhares de pessoas, Irving e Paul participaram dos protestos que há 2 semanas se espalharam pelo país. Irving diz que Castillo é despreparado para o cargo. Há apenas 8 meses no governo, Pedro Castillo, um ex-líder sindical, já foi alvo de 2 processos de impeachment. O economista Hugo Pereira fez parte, durante quase um ano, da equipe econômica que comandava o país. Para ele, a perspectiva de crescimento do Peru é muito baixa para quem quer reduzir desigualdades. Um crescimento muito baixo. Segundo o economista, as reformas foram deixadas de lado e o governo é incapaz de apresentar um plano para combater as altas nos preços dos alimentos e dos combustíveis. Temos sérias dúvidas acerca da capacidade desta administração. E o desgaste do presidente peruano aumenta. Uma nova pesquisa feita por um tradicional instituto aqui do Peru revela que 63% dos eleitores querem a renúncia de Pedro Castillo. Nas ruas de Lima, é clara a rejeição ao presidente. Esta peruana que veio visitar a capital diz que o representante da esquerda é incapaz de comandar o país. E o ex-jogador Fred Rincón, ídolo do Corinthians e da seleção colombiana, passou por uma cirurgia, mas continua, segundo os médicos, em estado muito crítico. Na última segunda-feira, Rincón sofreu um acidente de trânsito na Colômbia. Segundo o boletim médico desta terça-feira, Fred Rincón segue em condição muito crítica. Ele passou por uma operação de 2 horas e 45 minutos, após a confirmação do traumatismo craniano, e segue internado na unidade de terapia intensiva de um hospital de Cali, na Colômbia. O veículo em que Rincón estava colidiu com um ônibus após ignorar o sinal vermelho no semáforo.
Segundo a imprensa colombiana, 5 pessoas ficaram feridas. O ex-jogador estava no banco do passageiro. Aqui no Brasil, cresce a torcida por Fred Rincon. Amigos e ex-companheiros se uniram em uma corrente à espera de notícias melhores vindas da Colômbia. A gente espera que se recupere, né? Quando bate a cabeça é bastante complicado, mas o colombiano é forte, né? E a gente reza e torce para que ele passe por cima disso. Rincon é um dos maiores jogadores da história da seleção colombiana, com passagens por diversos clubes brasileiros. No Corinthians, foi bicampeão brasileiro e conquistou a taça do Mundial de Clubes em 2000. Os 2 irmãos que sobreviveram quase um mês perdidos na floresta amazônica voltaram hoje para casa. Foram mais de 50 dias longe de casa. A expectativa de Gleison, de 9 anos, e Glauco, de 7, era voltar à rotina. O pai das crianças ainda se emociona com tudo o que aconteceu. Ao chegar em casa, a primeira coisa que vai fazer é agradecer pessoalmente ao agricultor que encontrou as crianças. Foi um pai e Deus que ajudou ele. Com certeza, né? Glaucon e Gleison ficaram 27 dias perdidos na floresta amazônica. Os 2 desapareceram após saírem de casa para caçar passarinhos no município de Manicoré, a 390 quilômetros de Manaus. O tempo na mata foi suficiente para que eles desenvolvessem um quadro grave de desnutrição. Assim que foram encontrados, os meninos foram transferidos para Manaus e receberam acompanhamento médico e psicológico. Após 20 dias, estavam melhores. Foi fruto, sim, das minhas orações e dos mais que fazer oração por eles, né? Antes de voltar para casa, teve despedida de quem tomou conta deles com todo carinho. Os meninos adoraram ver os aviões de perto e aproveitaram para fazer uma foto. Ao chegar no município, Glauco e Gleison foram recebidos pela comunidade como heróis. Uma história com um final feliz. Até agora, as cidades do Paraná e de Santa Catarina já registraram mais chuva do que a quantidade esperada para o mês inteiro. Será que tem alerta de temporal para essa quarta-feira? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Como é que vai ser? Tem alerta sim, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. A quarta-feira é o último dia com chance de transtornos no sul. As nuvens carregadas se espalham pela região. A quarta-feira começa chuvosa e, aos poucos, o ar frio empurra a frente fria em direção ao sudeste. O risco de alagamentos e deslizamentos é alto no oeste de Santa Catarina, no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, o risco de temporais aumenta à noite. Do Rio de Janeiro até Roraima, dia de pancadas isoladas. Nas áreas claras, sol e aí sim, nada de chuva. Entre o litoral do Ceará e do Maranhão, a chuva persistente pode causar transtornos nas áreas próximas aos rios. Em Porto Alegre, faz até 22 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 34. Em Palmas, até 33. Na capital paulista, a quarta-feira começa com tempo firme e à tarde os temporais avançam. Máxima de 26 graus. Na quinta e na sexta, a temperatura despenca, com máximas de 22 e de 18 graus. Vamos então ao Tempo Delivery. A Mara é da cidade de Valparaíso de Goiás. Lidiane. Vamos lá, Fara. Oi, Mara. Seguinte, até quinta-feira, tempo abafado com pancadas de chuva à tarde. Máxima de 29 graus. Na sexta, a frente fria dá sinais e aí a temperatura diminui para 26. Pois é, a Clarinha e a família de Campina Grande são fãs do Jornal da Record, lá na Paraíba. Ai, que fofura! Um beijo, Clarinha e família. Olha só, o destaque nos próximos dias em Campina Grande é o calor. Nesta quarta-feira até pode chover, mas bem rapidinho. Na quinta não chove e na sexta à tarde aquela chuvinha leve que faz subir o cheirinho de terra molhada, sabe? Faz até 31 graus todos os dias. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Fara. Obrigada, Lidy. Boa noite, Lidy. Boa noite. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na sequência você vai ver a volta das festas e o final feliz para os namorados que adiaram o casamento 6 vezes durante a pandemia.
Já imaginou adiar um casamento 6 vezes em menos de 2 anos? Pois é, isso aconteceu aqui em São Paulo. E não foi por causa de uma briga de casal, não. Foi por causa da pandemia. Festas e eventos culturais em geral, bares, restaurantes, tudo ficou parado. E agora vai voltando ao normal. É o que você vai ver na segunda reportagem da nossa série especial. Cheiro de normalidade no ar. Não é segredo que, aos poucos, a vida vai voltando ao normal. Digamos que quase 100% normal. Certo, dona Tereza? Quantos funcionários tinham antes da pandemia e quantos passaram a ter na pandemia? Antes da pandemia, a gente tinha 12 funcionários fixos. Na sexta-feira, 8 a mais. E na quinta-feira, 5 a mais. Isso caiu? Caiu para 2 funcionários e eu na limpeza. Ah, a senhora teve que meter a mão na massa. Continuo. Continua ainda, Continuo. Né? Porque não voltou 100%. Não voltou 100%. Eu não tenho condição de pagar o número de funcionários que precisa. Foram 2 anos desse cenário, com as atividades suspensas. O delivery se tornou uma solução para sobreviver temporariamente. Tempo longo de insegurança. Foi demorado, mas agora reabriu. Quem trabalha com alimentação, principalmente restaurante, encarou um período muito difícil durante a pandemia. Viu a clientela desaparecer e teve que se readaptar a uma nova realidade. Reduziu lucros, demitiu funcionários, perdeu investimentos, fechou as portas. Mas teve gente que aguentou firme, como a dona Tereza. A vacinação deu resultado e o movimento começou a voltar. E o distanciamento voltou o que era antes? Voltou o que era antes. Hoje, antes podia só 6 pessoas. Hoje não, hoje senta 20. 120, junta tudo. Chega quinta-feira, como é que chama? Estamos em 20. A gente dá um jeito de botar os 20 sentados. Que alívio, hein? Graças a Deus. Se o movimento vai voltando ao normal, a pandemia trouxe uma nova realidade. E o que ficou da pandemia que a senhora acha que vai continuar? A economia. Só? Como é que a senhora conseguiu economizar? Eu vou anunciar toda semana, ninguém me entrega aqui. Vou para a zona cerealista, então não tenho os 10% do entregador. Eu que vou buscar, eu que carrego. Número de funcionários, a gente conseguiu reduzir, cada um faz o máximo para poder produzir mais. E água? Gastava R$ 1.500, hoje a gente gasta 300. A gente não lava salão. Eu tive Covid, fiquei internada 12 dias no hospital e eu vi a moça limpando lá com aquele mop. Eu falei, é isso que eu vou fazer no restaurante, lavar? Nunca mais. O chão fica brilhando. Brilhou. Como os convidados desse casamento em São Paulo, o evento sobreviveu à pandemia. Já imaginou uma festa de casamento ser adiada por 6 vezes por causa da pandemia? Aconteceu com um casal que vai gravar com a gente agora. Eles adiaram tantas vezes que o lugar da festa teve que ser mudado por falta de data. Eles não sabem, tem uma equipe do Jornal da Record aqui, a gente vai fazer uma surpresa, acompanhar esse casamento que hoje vai acontecer. Espera só. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tava todo mundo esperando a vacina para ficar imunizado e vocês estavam esperando a vacina para casar. Não, porque eu falei, já que a gente esperou até agora, aí vamos esperar mais um pouquinho, pelo menos as pessoas vão se sentir mais seguras, né? Vocês acharam que foi bom ou foi ruim esperar tanto tempo? Pra mim, hoje eu vejo que foi bom. Claro, ainda com os cuidados, mas mais seguro de estar vacinado, de estar... Então, acho que foi a melhor coisa mesmo, nossa consciência é melhor. Adiar o casamento 6 vezes não foi um problema só para os noivos. Claro, foi um problema também para todo mundo que trabalha na festa. O evento está preparado para receber o casal, mas esse casamento aqui deveria ter acontecido em maio de 2020. Gilmara, você é a dona da empresa que faz o evento. Como é que foi para você ter que adiar 6 vezes? Pois é, para nós
Foi muito difícil por questão da insegurança que tanto nós quanto o próprio casal, todo mundo estava sentindo. Quando você ficou sabendo não vai ter casamento, o que você pensou? Meu Deus! Foi devagarzinho abrindo, depois foi fechando, abrindo, fechando. E a gente foi se adaptando. Sem aglomeração não tem festa. Sem aglomeração não tem festa. Em compensação, agora eles têm toda a vida para ser felizes. Casaram de verdade. Jornal da Record termina aqui. Outras informações na nossa edição da 00:30. Fique agora com Reis. E logo em seguida você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá. Uma excelente noite para você e até amanhã.